Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. A partir de hoje nós vamos iniciar uma série de explanações bíblicas e teremos a oportunidade de poder alcançar o maior número possível de pessoas através da palavra de Deus, se utilizando dos recursos midiáticos. Então, nós montamos esse quadro que é Momentos com a Palavra. Serão diversos momentos em que estaremos gravando áudios, vídeos e sempre em oração e jejum, buscando uma palavra de Deus para o seu coração. Nesse primeiro momento com a palavra, subiu ao nosso coração Mateus capítulo 7 e o verso 28 que diz: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Quando paramos para analisar atentamente as palavras e a postura de Jesus, ficamos impressionados com a pessoa atraente, simpática e cativante que Jesus transmitia ser. Agora percebam bem, Jesus, um homem simples, de hábitos simples, nascido em um lugar simples, de família simples, ele chamava multidões, atraía multidões pela forma e pelo que ensinava. E o texto que nós lemos demonstra que havia uma comparação uma distância muito grande da mensagem que Jesus pregava e da forma como ele pregava para dos escribas, considerando que ambos pregadores, escribas ou o próprio Jesus, se utilizavam da lei, se utilizavam da Torá ou do que nós chamamos hoje do Antigo Testamento, o livro dos profetas. Ambos se utilizavam da mesma palavra. No entanto, Jesus trazia algo diferente consigo. E isso já era notório quando ele mesmo tinha 12 anos. Quando ainda adolescente, Jesus já surpreendia gente grande, gente acostumada com teologias complexas. Ficava de boca aberta com um jovem, com uma criança de 2 anos, em sua simplicidade, mas com uma sabedoria além do comum. Jesus não tinha etiquetas, não ficava preso às formalidades religiosas, não tinha luxo, não vestia roupas sacerdotais, nem muito menos reais, mas ele carregava consigo algo que outras lideranças não tinham. Ele tinha a autoridade de Deus. Mas o que seria essa autoridade? Que autoridade é essa que o texto em Mateus está nos mostrando? Jesus, ele tinha uma autoridade que ia além de um simples sermão. Essa autoridade de Jesus também tinha a ver com a sua postura, com a sua conduta. Jesus baixava-se para abraçar e beijar crianças, tomava ela em seus braços. Ele permitia ser abordado por qualquer mulher em qualquer horário do dia, sem qualquer cerimônia ou se importar. O que vão dizer de mim? O que vão falar de mim? Ele comia e bebia com os pecadores, sim, aqueles que tinham a má reputação. Jesus, ele curava os enfermos, ele tocava nos leprosos, o que era considerado imundo. Jesus quebrou protocolos, quebrou paradigmas. Jesus não era mais um pregador como qualquer um. E apesar de toda a sua maneira simples de ser, a sua aparente fragilidade, quando ele falava com quem tem autoridade. Então é por isso, era essa autoridade que Jesus tinha consigo, que fazia com que a mensagem do Evangelho fosse fluente e influenciasse pessoas. Multidões queriam ouvir a mensagem de Jesus e ser impactada por ela. E a reflexão que eu tenho hoje é: o Evangelho ainda tem poder, o Evangelho ainda é influenciador, mas por que as igrejas não conseguem influenciar? Por que nós cristãos não conseguimos mais ser influenciadores se trazemos conosco o Evangelho? Hoje as drogas estão se alastrando
As drogas estão influenciando muito mais do que o poder que deveria ter a palavra de Deus nas igrejas, porque falta a autoridade. A igreja está perdendo a autoridade. Já temos medo de combater o pecado. Já temos medo de denunciar a lascívia, de denunciar a idolatria, de denunciar o mal. Já temos medo. Nos recuamos, temos vergonha. Mas as drogas vai se alastrando, a criminalidade entra nos interiores, nos sertões, nas cidades grandes e vai crescendo sem proporções. Mas a igreja não consegue influenciar. Muitas vezes não conseguimos influenciar um parente, não conseguimos influenciar o nosso vizinho. Cadê o poder e a autoridade do Evangelho? Então precisamos ser como Jesus. A igreja precisa resgatar a autoridade em ser uma influenciadora do bem. Na luta do bem contra o mal, a igreja precisa ter a autoridade de Jesus. Que possamos não só ter essa autoridade, como disse Jesus, eis que vos dou poder e autoridade. Busquemos isso da parte de Jesus, como verdadeiros cristãos, como os verdadeiros servos de Deus, ter poder e autoridade em nossas palavras, em nossa vida, em nossa conduta, em nossas pregações, para que possamos combater o mal.